Eu venho à tribuna, e calculo eu que não serei só eu no dia de hoje, para falar de um tema que está preocupando a todos, que é, eu diria, quase que uma greve nacional do setor de transporte, mais precisamente os caminhoneiros. Senhor presidente, eu acho que a população brasileira, os governantes, todos estão a olhar essa situação e levantando as suas preocupações. Trata-se, senhor presidente, de uma categoria a qual tem o maior apreço e uma ligação quase que direta. Tenho participado de congressos dos caminhoneiros no Rio Grande e fora do Rio Grande, tanto que apresentei, a pedido deles, o projeto chamado o Estatuto do Motorista. Ainda em 2008 apresentei esse projeto, o PLS 271. A aprovação desse projeto é um sonho da categoria, pois ali estão assegurados inúmeros direitos a esses homens e mulheres que levam o Brasil, que transportam o Brasil e não têm o valor reconhecido, no meu entendimento, à altura do trabalho deles. Pois ali no Estatuto do Motorista, por exemplo, só como exemplo, são dezenas e dezenas de artigos, eu trato da aposentadoria especial do profissional do volante, que trabalha, com certeza, numa área insalubre, penosa e periculosa. E, por que não dizer, perigosa. Senhor presidente, as manifestações que vinham ocorrendo nas rodovias do país tinham já sido anunciadas. Eles, por diversas vezes, tiveram aqui, cheguei a receber 100, 200, aqui no cafezinho do Senado, onde foi retratado esse quadro e que a situação estava insustentável. Por isso, senhor presidente, é preciso mais do que nunca que o governo federal chame os líderes do movimento para ouvir, dialogar, conversar e apontar caminhos. Lembro que no dia 11 de fevereiro, fui procurado aqui no Senado por líderes da categoria. Fizemos uma grande reunião aqui na casa e, na mesma data, informei ao governo e pedi que fossem recebidos os líderes para apresentarem a sua pauta e as suas preocupações. Na oportunidade, eles, de forma muito responsável, fizeram um alerta para mim, para o Executivo, das consequências de uma paralisação que estava para vir se não se estabelecesse uma linha de diálogo e de solução. Estiveram presentes aqui no Cafezinho do Senado, agora, 11 de fevereiro, representantes de diversos sindicatos dos transportadores autônomos de carga, a Federação Nacional das Associações dos Caminhoneiros, representantes da Confederação e das centrais sindicais. 3 centrais sindicais estavam aqui nesse dia. Senhor presidente, entendo eu que estamos tratando de um assunto da maior relevância. Por isso, imediatamente, procurei abrir a interlocução com o governo federal. E naquele mesmo dia, eles foram recebidos pelo Executivo. Mas, porém, a negociação não avançou. O descontentamento de caminhoneiros começa com o aumento dos combustíveis. É só lembrar que a gasolina, por exemplo, aumentou 2 vezes aqui em Brasília. E estamos falando aqui, principalmente, no caso deles, da questão do óleo diesel. Veja bem, aumenta a gasolina, aumenta o preço do óleo diesel
e o preço do frete não aumenta, a hospedagem aumenta. Tudo aumenta, menos o valor do frete. Senhor presidente, essa situação está levando ao Brasil a quase, que eu diria, de uma greve nacional. A inviabilização do trânsito nas estradas, como já está ocorrendo em inúmeros estados. Paraná, Santa Catarina, meu Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e por aí vai. Lembro que somente a categoria de autônomos ultrapassa aos 500 mil trabalhadores. E claro que possui relevância primordial para a economia do país. Essa economia que se move especialmente, eu diria, sobre as costas desses profissionais, mas o termo correto é sobre as rodas dos caminhões. Senador Jorge Viana, uma alegria, Vossa Excelência, da presidência, para me fazer uma parte, qual o concedo de imediato? Olha, eu pedi ao colega Benedito Lira, um dos decanos aqui do Parlamento Brasileiro, para assumir a presidência, para que eu pudesse vir aqui fazer uma parte a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, porque nós já tratamos desse tema da tribuna. Eu passei hoje boa parte do dia envolvido com esse tema, junto com o senador Luiz Henrique, estivemos no Ministério da Justiça, conversando com pessoas do governo, porque é um assunto da maior gravidade. O país está parando naquilo que ele tem de mais essencial, que é essa movimentação rodoviária vinculada à produção agropecuária. E Vossa Excelência traz o tema, coloca com muita propriedade, porque acompanha a luta dos trabalhadores, especialmente os caminhoneiros, que é um povo sofrido, que longe da família, enfrentam todo tipo de situação para poder ter o seu ganha-pão. E olha o que é que eu fui hoje, o ministro José Eduardo Cardoso está preocupado, está tendo reuniões direto no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma está determinando a ministros que assumam imediatamente o papel de, quando nada, mediar esse processo. Muito bem. Agora, nós temos alguns desafios. Tivemos aumento de combustível, tivemos a volta da CID e tivemos uma crise econômica com diminuição da movimentação financeira do país. Isso afetou fortemente o setor de transporte. Todo o setor de transporte eles estão com prestações a pagar, adquiriram caminhões, organizaram empresas, e o que é que eu chego à conclusão? Principalmente os transportadores de grãos, as grandes empresas transportadoras de grãos, que não são mais que meia dúzia no país, resolveram também, e aí é uma conclusão minha, resolveram também dizer, bem, como a crise está presente, tem aí uma menor movimentação da economia, nós vamos diminuir o custo do frete. Ora, o setor estava lá apostando no crescimento do país, estava lá com dívidas assumidas, e o que nós tivemos, senador Paim, de concreto, é que agora algumas empresas estavam pagando abaixo da tabela da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, com isso, veja bem, estou endividado, estou com dívidas, tenho lá uma situação e criou-se uma oferta de transporte maior do que a demanda. Então você tem maior número de pessoas, porque anteriormente era o contrário. Nós tínhamos uma procura por esse serviço maior do que as possibilidades do setor. Isso é um fato concreto. Então nós temos isso. Empresas estavam pagando abaixo da tabela os caminhoneiros. E eles pararam. O problema é que, mesmo tendo origem no transporte de grãos, esse é um assunto que afeta de morte toda a indústria de alimentos do país. Todos os setores da economia. O setor de leite do país, que é diário, está afetado fortemente. Você tem o abate de aves. O abate de aves no sul do país, só a BR Foods são quase 7 milhões de aves abatidas por dia, como o senador Walter Pinheiro está falando. O setor de combustíveis, de alimentos perecíveis. Então, é urgente que se estabeleça. O problema é que hoje o movimento está sem líderes. Isso é mais grave ainda. Pior coisa, eu que fui governador 8 anos, prefeito, é quando você não tem com quem dialogar.
Então, precisa-se ter medidas judiciais. Interesse de uma categoria, com todo respeito aos caminhoneiros, se possa pôr em risco problemas graves da própria população de primeira necessidade. Mas acho que o caminho certo era assumir um compromisso de não ficar explorando o caminhoneiro agora por conta de crise econômica. Pagar o que é justo. Não pode se pagar abaixo da tabela. Então, acho que se oferecer imediatamente que a tabela será respeitada ou até atualizada para os caminhoneiros, que abre-se um grupo de trabalho para discutir algumas outras conquistas para os caminhoneiros, para a categoria. E também, se cobra do caminhoneiro imediata desobstrução das rodovias, eu acho que pode-se chegar a um meio termo. Mas é muito perigosa a situação, tomara que não tenha nenhum incidente, porque só falta isso. Agora, a situação se agravou muito nos últimos dias, e eu queria dizer, primeiro, reconhecendo que há uma movimentação positiva do governo de tentar mediar. E tomara que os que ficam torcendo pelo quanto pior melhor nesse país, que a imprensa não tente fazer nenhuma vinculação desse episódio dos caminhoneiros com outras questões que o Brasil enfrenta. Porque essa é uma questão localizada, está vinculada à atividade econômica do país e também a alguns grupos, grandes transportadoras, que estavam pagando o caminhoneiro abaixo da tabela. Então, garantir o direito do caminhoneiro poder ter um preço justo e também garantir o direito do cidadão, como estabelece a Constituição, de ir e vir. E aí não dá para a gente ficar também com o país paralisado por conta de um movimento. Então, vamos ser solidários com os caminhoneiros e que, em menos de 24 horas, se volte à normalidade nas estradas brasileiras, sob pena da gente começar a ter vítimas, né, inocentes de uma paralisação tão grave como essa. Então, parabéns a Vossa Excelência, e eu, como senador, tenho procurado ajudar, passei desde ontem e vou seguir procurando ajudar. Vou ter uma audiência com a ministra da Agricultura hoje, e junto com representantes dos setores que estão atingidos por esse problema. Mas a presidenta Dilma, acertadamente, determinou que o governo possa agir imediatamente buscando uma solução para essa grave crise. Senador Jorge Viana, eu peço, dentro do possível, a tolerância do meu presidente para que eu possa discorrer sobre esse tema que preocupa todo o país. Queiramos ou não, o país está pagando. Frigoríficos, os animais não chegam vivos e o pouco que chega não tem como sair, porque não tem como deslocar. E não é 100, 200, são milhares de caminhões que estão parados. E um momento, muito mais do que eu ouvi, não é de ameaça, de querer cobrar 100 mil por hora de um caminhoneiro. O caminhão do caminhoneiro não vale 100 mil. Vão tirar o caminhão dele, então? Aí sim, daí paga tudo. Tira os caminhões para ver se não paga tudo. O momento é de diálogo, é de bom senso. Eles estão desesperados. Vocês acham que o caminhoneiro paga porque ele gosta? Alguém acha que eu vou pagar meu caminhão? O meu caminhão é meu ganha-pão. É como eles me disseram. Se eu pago o caminhão, eu não ganho. Agora, também não vou rodar só para ter prejuízo e não poder pagar conta no fim do mês. É preciso que se faça uma comissão de alto nível, pegue os representantes da Associação dos Caminhoneiros, dos sindicatos, das federações, das confederações, das centrais. A pauta, eu tenho a pauta aqui na mão. É só atender a pauta, é só olhar a pauta. Se metalúrgico, e eu fui metalúrgico há muito tempo, quando eu via que não dava, eu ia para a greve, e a greve era legítima. Por que o caminhoneiro legitimamente não pode fazer o seu protesto? Ora, vou trabalhar de graça, como eles me disseram? Pai, nós estamos trabalhando de graça. Aí não dá, né? Chega em casa, a criança quer o pão. Chega em casa, a criança quer o leite. E eu vou para o volante trabalhar de graça? Não vou pagar meu caminhão, vou encostar ali do lado. Por isso que o momento é de diálogo, é de conversa, é de entendimento. Como tá, não dá. E vai pagar ainda mais. Teve uma parcela maior que vai pagar a partir desse momento.
Lembro aqui algumas reivindicações que todo mundo sabe que eles estão há horas pedindo. A questão do uso do cartão frete, imposto pela Resolução 3658, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT. O novo sistema de pagamento de frete burocratiza as operações, tira a liberdade de negociação, além da morosidade e do alto custo, que envolve a emissão do CIOT, Código Obrigatório a cada operação. Nesse momento, o apelo para que as autoridades ouçam, conversem, vamos dialogar, vamos buscar saída. Primeiro, a diminuição do valor do combustível, que, segundo a categoria, representa, conforme o caso, de 60% do frete a 70% nas rodovias. A criação de uma tabela única nacional de preço de frete baseado aonde tem que ter um parâmetro, quilômetro rodado. Prorrogação de 12 meses das parcelas dos financiamentos de quem comprou o caminhão pelo BNDES. Compraram e agora não tem como pagar, porque o frete não corresponde ao trabalho feito, o valor do frete. Obras de melhoria nas chamadas paradas. Nós mesmos aqui aprovamos uma lei que diz que eles podem rodar tantas horas e depois tem que ter as paradas. Só que as paradas não existem. É como me disse o motorista. Se eu paro no posto, o dono do posto diz, não, isso aqui não é estacionamento, como é que eu vou receber aqui 10, 20, 30, 40, 100 caminhões? Não posso. Se eu paro na estrada, vem a polícia rodoviária e me multa. Não posso pagar. E, ao mesmo tempo, a lei diz que eu não posso rodar mais do que 4 horas direto. Exige, sim, ouvir e conversar. Alteração da lei, se tiver que alterar, vamos alterar. A questão dos pedágios para eixos, principalmente no caso de eixo suspenso. Hoje, os caminhoneiros pagam por todos os eixos. A situação se agrava, senhor presidente. A falta de combustível, por exemplo, já afeta diversos estados. O mais grave aqui, como me disseram, é o Paraná, impedindo a circulação, inclusive, dos ônibus, provocando a suspensão de aulas e, inclusive, ônibus que transporta o operário para as fábricas. Algumas, inclusive, da limpeza. Os veículos particulares com dificuldades para abastecer, porque o combustível não chega no posto. A comida, por isso que a situação é mais grave do que muitos pensam. A comida começa a rarear, ou seja, a desaparecer em alguns estabelecimentos comerciais, porque a comida não chega lá. Enfim, uma crise se estabelece e tende a aumentar. Segundo informações obtidas lá no estado de Santa Catarina, a situação não é diferente do que aqui relatei. Até frutas e leite estão faltando. Os frigoríficos, por exemplo, estão prestes a fechar suas portas devido à crise. Por exemplo, o boi ou o porco não chega vivo para o abate. E não sai a carne porque não chegou. E o pouco que chega não tem como distribuir. E aí vai aonde? Senhor presidente, lá no Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. Foram pelo menos 30 trechos em 25 rodovias afetadas pela paralisação. Na região noroeste do Rio Grande do Sul, houve 3 protestos. Em Giruá, cerca de 100 caminhões ficaram parados ao lado da rodovia, sendo liberados apenas veículos de passeio. Mesmo o caminhão com cargas vivas e perecíveis não puderam circular. No sul, manifestantes bloquearam 2 acessos à cidade de Pelotas. Os caminhões foram obrigados a estacionar no acostamento, formando uma fila de pelo menos 10 quilômetros. Uma reunião entre os motoristas da região e o Sindicato das Empresas está agendada para hoje, lá no Porto do Rio Grande. Recebi ainda hoje um documento do setor avícola
que os protestos estão afetando e muito as atividades de transporte de rações, por exemplo, de transporte de frangos para o abate, bem como as operações de envio de produtos perecíveis a outros estados, via o Porto do Rio Grande, como exemplo aqui. A intermediação do governo do Estado do Rio Grande, junto ao governo federal, para que se busque uma saída menos danosa e prejudicial ao setor avícola e demais setores do agronegócio, está sendo também providenciada. Quero reafirmar que estive com a categoria, já dialoguei junto ao governo, porém, até o momento, os encaminhamentos não correspondem às expectativas dos milhares de grevistas. A situação atual é grave, não é boa para ninguém. Vai ser uma crise sem precedentes, senhor presidente. Um apelo para que seja aberta de imediato uma articulação, interlocução e negociação com os líderes do movimento. Chame as centrais, chame as confederações, chame as federações, chame as associações. É possível, sim. Em relação ao trabalho nessa Casa Legislativa, considero importante que a gente avance, principalmente na regulamentação do Estatuto do Motorista. Considero também relevante, senhor presidente, a apreciação do PL 356 de 2012, reivindicação antiga das associações e cooperativas de proprietários de caminhões e de federações, são os autônomos, senhor presidente. O projeto assegura a esses transportadores de carga e pessoas o direito de se organizar em associação, permitindo a criação de um fundo cujos recursos deles próprios sejam destinados à prevenção e reparação de danos causados por acidente, incêndio e furto. A iniciativa legislativa se faz necessário porque muitas seguradoras, as grandes, se negam a fazer seguro de um caminhão que esteja com mais de 15 anos. Não aceitam fazer seguro, mas não querem que as associações se organizem e criem um fundo comum para, no caso de acidente, entre eles dividir o prejuízo. E aí vem a SUSEP, a dona SUSEP, quero que seja bem claro, a dona SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que impõe multa a um caminhoneiro que chega até R$200 mil. São milhões e milhões em multa que a SUSEP está aplicando nos caminhoneiros porque montaram uma associação para dividir o prejuízo em caso de... Aqui no Congresso, explique o que é isso. Por fim, termino, senhor presidente, acredito que essa casa sempre tem colaborado em momentos como esse. Tenho certeza que o apelo que aqui fizemos, e a colocação muito bem feita também pelo vice-presidente Jorge Viana, vai na linha do entendimento, do diálogo, da busca de solução. É isso que nós queremos, é isso que eles querem, podem ter certeza. Os caminhoneiros não estão contentes de estar parados na beira da estrada. Eles querem mais ir para casa, eles querem ver seus filhos, eles querem ver sua família, eles querem entregar a carga, eles querem receber, mas tem que ter dinheiro para pagar o combustível. Ou vão o quê? Que o óleo diesel alguém vai dar de graça para eles? Não vai dar. Enfim, eu espero que nós todos, poder constituído, possamos trabalhar na linha de encontrar uma solução para sobre rodas de seus veículos para que o país não pague. Era isso, senhor presidente. Agradeço aí a tolerância de Vossa Excelência e considere na íntegra esse meu discurso em relação à greve nacional dos caminhoneiros.